No mês de abril, mostrei o caso dessa paciente aí. Ela veio fazer uma avaliação conosco devido a uma fraqueza nos 4 membros progressiva nos últimos 6 meses naquela ocasião. A gente observa que a paciente ela tem uma dificuldade imensa, ela não consegue deambular sem um apoio, sem um auxílio. Essa paciente estava em cadeira de rodas. Na época nós realizamos a eletroneuromiografia dela e demonstrou um padrão de uma polineuropatia mielínica. Apesar da gente observar, essa paciente ela tem uma fraqueza tanto proximal quanto distal, porém um certo predomínio distal. Naquela época nós pensamos na possibilidade de ser um PDIC, uma polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica. A gente encaminhou essa paciente para o hospital para poder fazer uma pulsoterapia. Acontece que essa paciente ela não melhorou. Inicialmente foi feito um ciclo de solumedrol, metilprednisolona para ela. Ela não melhorou desse quadro. Nós aguardamos algumas semanas e em nada ela melhorou do quadro motor. Embora nos critérios atuais o estudo do líquor ele já não se faz necessário para o diagnóstico do CIDP, como a paciente ela não melhorou da pulso inicial, foi feita a coleta do líquor, que também demonstrou uma elevação de proteínas, o que poderia então justificar uma possibilidade do CIDP que não respondeu inicialmente ao primeiro ciclo. A gente acabou internando essa paciente novamente e aí nós fizemos imunoglobulina humana para ela, aguardamos mais umas semanas, porém a paciente também não respondeu, ela não melhorou em nada o seu quadro motor após esses 2 medicamentos, tanto o uso com metilprednisolona, quanto também o uso da imunoglobulina. Entre essas infusões, a paciente ela ficou em uso de imunossupressor oral, foi mantido para ela uma prednisona junto com uma azatioprina. Por que eu estou contando essa história? Porque essa paciente, como ela não respondeu, a gente precisa retornar na história clínica do paciente para poder ver a possibilidade de a gente estar indo para o caminho errado. Foi isso que nós fizemos. Apesar dela ter uma neuropatia, uma evolução aí subaguda, uma fraqueza progressiva, ela apresentava alguns sinais que a gente não costuma ver muito em CIDP. Primeiro, dor intensa nos membros inferiores. Então, uma paciente com PDIC, normalmente ele tem muita fraqueza, um pouco de dormência, porém dor não é algo que a gente costuma ver comumente em paciente com PDIC. Essa paciente ela tinha uma dor intensa. Segundo, um edema, talvez aqui no vídeo não dê para ficar muito claro, mas essa paciente ela tinha um edema importante quando a gente examinava essa paciente. Outra coisa, se vocês perceberem, essa paciente ela também tinha algumas manchas no corpo, como deu para ver na perna, também na região do abdômen. Então, quando nós vamos avaliar diagnóstico diferencial de CIDP, nós vamos encontrar aqui as nodopatias, que normalmente não costumam responder a drogas imunossupressoras, neuropatia anti-MAG, neuropatia desmielinizante adquirida, CANOMAD e também síndrome PONS. Quando a gente avalia todas essas possibilidades, síndrome PONS é aquela que mais bate. Síndrome PONS, o paciente tem uma polineuropatia que normalmente é desmielinizante, o paciente ele apresenta organomegalia, que muitas das vezes não se faz presente ao exame físico, você consegue documentar isso apenas do ponto de vista radiológico, através de exame de imagem. Essa paciente ela não tinha organomegalia palpável, presença de lesões de pele, manchas, que essa paciente tinha. Essa paciente ela tinha alguns sinais de alarme para a gente pensar em PONS, como dor intensa nas pernas, o que a gente normalmente não vê em CIDP, então a gente resolveu então investigar a síndrome PONS para essa paciente, lembrando que inicialmente, dentre os exames que nós solicitamos a eletroforese, nós não observamos pico monoclonal. Então está aqui o mesmo artigo que nós utilizamos, sempre que a gente pega o paciente que estão apresentando aquelas manifestações clínicas que chamam atenção para a síndrome de PONS, então normalmente uma neuropatia que tem um predomínio distal com muita dor, a gente precisa fazer uma avaliação de cadeia lambda e também avaliação do fator de crescimento do endotélio vascular. Logo de cara aqui, a gente já pega fator de crescimento do endotélio vascular, que está 10 vezes acima do valor
normal. Então o valor normal vai até 129, está com 1024, nível elevadíssimo. E outra coisa que vai ajudar então a gente confirmar é a presença de cadeia leve, tipo lambda, que também está elevado nessa paciente. Então essa paciente ela tem 2 marcadores para síndrome PONS, principalmente fator de crescimento do endotélio vascular alterado. Isso já é suficiente para a gente bater o pé. Essa paciente então ela tem síndrome PONS, ela não tem CIDP. Essa paciente então foi encaminhada para a hematologia para fazer uma investigação. Essa paciente precisa ser investigada do ponto de vista hematológico, provavelmente vai precisar fazer uma punção de medula óssea também para poder avaliar o que está causando esse sintoma. Um abraço.